Isso que os irmãos estão vendo aí é o cenário onde todos esses episódios que estamos estudando em Atos acontecem. Eles acontecem neste local que os irmãos estão vendo aí. Esse local se chama Monte Moriá. É o Monte Moriá. O Monte Moriá é o monte em que foi construído o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Os irmãos se lembram da história de Daniel. O que aconteceu lá, de acordo com Daniel, e também a história de Jeremias também conta isso. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Esse é o local onde Nabucodonosor entrou e destruiu. É esse aí. Hoje existe uma mesquita, vocês estão vendo aquela mesquita com uma cúpula dourada lá, estão vendo? Essa mesquita é o Domo da Rocha, também chamado também de cúpula dourada. Os irmãos estão vendo ali? Ali. Aqui neste local ficava o templo de Salomão, que foi destruído, que nesse pedaço aqui. Ok? Então esse episódio, esses estudos que estamos fazendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, até agora, tudo que aconteceu, praticamente tudo que aconteceu em Atos, até aqui o capítulo 5, acontece nesse cenário aqui. Ou pelo menos predominantemente nesse local aqui, nesse cenário aqui. Muitas histórias bíblicas acontecem aqui. Eu disse para vocês, falei para vocês sobre a queda de Jerusalém, a queda do templo por Nabucodonosor, que é responsável por 3 invasões da Palestina. A primeira no ano 605, a segunda em 597 e a terceira em 586, quando houve a devastação completa do templo. Isso acontece aqui. Há outros episódios bíblicos, muitos episódios bíblicos que acontecem nesse pedacinho de terra aqui, no topo do Monte Moriá. Esse é o Monte Moriá. Quem se lembra de um outro episódio bíblico que acontece aqui, nesse pedacinho de terra, lá em Jerusalém? Isso aqui é no centro, é o início de Jerusalém. Jerusalém começou nesse lugar. Praticamente, Jerusalém começou um pouquinho mais para cá, onde vocês estão? Tá? Onde vocês estão? Começou Jerusalém, aqui onde vocês estão, aqui mais ou menos. Tá? Mais para cá, começou. Porque o Monte Moriá, ele vem um pouquinho mais para cá. Que outro episódio da Bíblia aconteceu aqui? Quem sabe? Dizem, isso é uma suspeita, né? Uma suspeita de que Abraão sacrificou seu filho Isaque, ou quase sacrificou seu filho Isaque, neste local aqui. Nós não temos certeza se foi exatamente nesse monte, porque essa região é cheia de pequenos montes. Isso aqui é um monte. Nossa, mas baixinho, é um montinho? É um montinho. Lá não tem montanha gigante. É isso aqui. E alguns dizem, olha, é bem provável que tenha sido aqui. Por quê? Porque o Gênesis 22, que temos estudado, fala de um dos montes na terra de Moriá, e é possível que seja esse, é possível. Se não foi aqui, foi pertinho. E também surgiu o ditado, no monte do Senhor se proverá. E esse monte é chamado de Monte do Senhor. Então pode ter sido aqui. Mas onde ele sacrificou? Aqui nessa mesquita aqui, embaixo dela tem uma rocha. Falam que foi em cima dessa pedra. Eu acho que é lorota, mas falam isso. Que outra coisa aconteceu aqui? Que outra coisa aconteceu aqui? Quem sabe? Da Bíblia. O que mais da Bíblia aconteceu aqui? Vocês me acordem quando vocês lembrarem, eu vou deitar ali. Um exemplo, a visão de Isaías. Lembra da visão de Isaías 6? Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Onde era isso? Aqui. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui. Nesse pedacinho aqui. Quando ele teve essa visão, ele estava aqui. O templo era aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Ele viu as bases do limiar se moveram. Tudo aqui.
O que mais aconteceu aqui? A ira de Jesus contra os comerciantes. É possível aqui, ó, aqui esse pedaço aqui é o pátio dos gentios. Aqui. É possível que os comerciantes estivessem aqui. E Jesus foi lá e os expulsou. Aconteceu aqui. O que mais aconteceu aqui? O que mais? No monte do Senhor. O que mais? Mais nada, né? Não tem mais nada. Isso aqui não tem relevância nenhuma para a história bíblica, isso aqui. Hã? Mais alguém lembra de alguma coisa? Não? Hã? Os apóstolos ensinando lá. Olha aqui, ó, eles ensinavam aqui, quer ver? Ó? Eles ensinavam aqui, ó, desse lado aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, tinha o pórtico de Salomão aqui, ó. Eles ensinavam aqui, nesse pedaço aqui. Então o templo era aqui e eles ensinavam aqui. Tudo pertinho. Era o pórtico de Salomão, onde eles ensinavam. Então os episódios todos da Bíblia que falam sobre o templo, o monte do Senhor, que fala, vamos a Sião, ao monte do Senhor, do monte do Senhor sairá o conhecimento. É tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o monte do Senhor, esse pedaço todo aqui, é uma montanha. Mas como é que é uma montanha isso? Ó, o vale aqui embaixo, ó. Ó o vale aqui embaixo, tá vendo aqui o vale, ó? Aqui é um vale, a montanha é baixinha. Esse aqui é um vale, é o vale do Cedron. Aqui, ó. Aqui é o vale do Cedron. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Jesus vai reunir as nações aonde? No vale do Cedron, aqui, ó. Vai reunir as nações aqui, ó. E onde é o Monte das Oliveiras? Que ele vai pisar? É aqui, ó. Aqui não aparece na foto. Mas aqui desse lado, aqui, ó, desse lado aqui, ó, é o Monte das Oliveiras, que é mais alto que esse monte. É mais alto, é aqui, ó. No Monte das Oliveiras, aqui desse lado, ele vai descer aqui e vai reunir as nações aqui no vale do Cedron. Então, o que nós temos aqui é o cenário de toda essa história que estamos estudando. Os apóstolos agora, eles estão sendo levados para o Sinédrio. Onde o Sinédrio ficava? Aí existem algumas dúvidas aí. O Sinédrio talvez podia ficar aqui, desse lado aqui, junto a esse murão aqui, numa das salas aqui, ou numa sala do outro lado aqui, ó, desse lado aqui. Pode ser que o Sinédrio se reunisse lá. Mas é tudo nesse pedacinho aqui. Então o que é isso aqui? Isso aqui são as ruínas, tudo isso aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, são as ruínas do templo de Herodes. Herodes fez esse grande complexo, imenso. Lembram quando os apóstolos disseram: Senhor, olha que pedras enormes, olha que algo maravilhoso isso aqui, que pedras gigantescas. Jesus falou o que para eles? Não vai ficar pedra sobre pedra. O que foi que deixou os apóstolos impressionados? Essa imensa construção aqui, ó. Isso aqui tudo é o complexo do templo. Mas o templo mesmo ficava nesse quadrado aqui, ó. Nesse quadrado aqui. Aqui ficava o pátio das mulheres, aqui. Depois tem as escadinhas aqui, ó. Você sobe as escadinhas, você vem para o pátio das mulheres aqui. E aqui, desse lado aqui, ficava o pátio do altar, depois o pátio do lugar santo e depois o santo dos santos aqui. Ficava aqui. Santo dos santos aqui, nesse pedacinho aqui, ó. O santo dos santos aqui. Santo dos santos, lugar santo, pátio das mulheres. Aí pegava todo esse pedaço aqui, o templo que Herodes construiu. Todo esse trecho, todo esse pedação aqui. E o Muro das Lamentações, que é aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Pega essa ruinha, vem andando, sai aqui no Muro das Lamentações aqui, ó. Esse aqui é o Muro das Lamentações, aqui embaixo. Aqui. Então, tudo isso aqui é o complexo do templo. Onde Jesus foi condenado à morte? Aqui, desse lado aqui, tinha uma fortaleza aqui, ó. Foi destruída. Ele foi levado aqui. Então aqui Jesus andava aqui, pregava aqui, ensinava aqui, em todo esse pedaço aqui. Ok? E a história que estamos estudando também acontece tudo aqui. A cura do paralítico, tudo aqui.
Tá? Então é um lugar muito importante esse lugar aqui na história bíblica. É um lugar muito relevante. A gente consegue ter uma visão mais ou menos clara de como era naqueles dias. Naqueles dias, é claro, isso aqui são ruínas. Isso aqui são ruínas. Aqui não é... o templo não está mais aqui, ó. O templo, aqui tem a mesquita. Aqui tem outra mesquita. Então, isso aqui judeu não pode nem entrar aqui. É proibido o judeu entrar aqui. Eles não podem. É o grande dor no coração deles, que é o lugar mais sagrado deles. Eles não podem entrar aqui. Então o que eles fazem? Eles ficam aqui embaixo, ó, no Muro das Lamentações, chorando lá. Eles queriam subir, mas não pode. Proibido o judeu entrar lá. Você não vê judeu lá em cima. Então, eles ficam aqui embaixo, aqui, então, chorando lá, no Muro das Lamentações, né? Eu queria tanto ir lá em cima. Não pode, fica embaixo. É proibido, dos muçulmanos. Não pode entrar lá. Então, por isso eles lamentam tanto, porque o lugar deles é aqui, ó. Esse é o lugar deles. É o lugar dos sacrifícios. Sacrifícios eram feitos aqui. Tudo era aqui. Tudo. Aqui, Davi comprou esse lugar. Aqui é a famosa Eira de Ornã. É aqui. Ele comprou esse lugar para construir o templo. Foi Davi que comprou esse lugar para construir o templo. E, no entanto, os judeus não podem nem pisar lá em cima. Então, por isso esse lugar é tão importante para a história bíblica, para o judaísmo. Nós estamos lendo o livro de Números. Os sacrifícios todas aquelas cerimônias, tudo isso era feito aqui, nesse lugar, no templo aqui. Não podia fazer em nenhum outro lugar do mundo. Só nesse lugar podia fazer isso. Tá bom? Pergunta? Lá. Não entendi. A motivação? Política. Herodes, ele queria popularidade e ele queria a aprovação do povo. Por quê? Porque para o Império Romano era importante que o povo estivesse ao seu lado. O Império Romano, como eu tenho mencionado várias vezes, o Império Romano, ele sabia que o povo tranquilo e pacífico, isso representava progresso. Isso representava avanço. Um povo descontente, um povo reclamão, um povo rebelde, só gerava dificuldades internas e impedia que o império se expandisse para outras nações. Então Herodes sabia disso. Então Herodes, para agradar o povo, ele fez isso aqui e outras obras gigantescas. Agora, isso aqui, agora se olha e fala, nossa, é feio. Na época, não havia lugar mais bonito na terra. Tudo isso aqui era branco. Era branco e brilhava com o sol. Quando a pessoa chegava perto de Jerusalém e olhava do alto do Monte Escopos, por exemplo, onde Tito viu Jerusalém, via do alto ali Jerusalém, eu impressionado com a beleza da cidade. Era algo simplesmente magnífico isso aqui. Isso aqui, Herodes, para fazer isso aqui, teve que fazer uma terraplanagem. Chamou lá os tratores, né, Odebrecht, as diversas companhias aí de construção para fazer uma terraplanagem. Ele cortou a montanha, fez isso aqui ficar planinho, construiu muros de arrimo. Olha os muros de arrimo aqui, ó. Isso aqui é muro de arrimo, ó. Tudo isso aqui, ó. É muro de arrimo. Ele cortou e deixou tudo planinho para expandir o alto da montanha e a montanha com o alto expandido, então ele construiu esse grande complexo aí. A motivação era essa. Era a glória, né? Olha o que eu construí. A glória e agradar o povo para ganhar dividendos políticos. Ele era um ratão, ele era um Maluf, né? Ele era o Paulo Maluf da época. Herodes Maluf era o nome dele. Quem mais quer perguntar? Como? Como que surgiu a mesquita? A mesquita surgiu porque o islamismo começou a se expandir a partir do comecinho do século VII. E a expansão islâmica a partir do século VII, a partir da Arábia, da Arábia Saudita, a partir de Meca e Medina, ela foi se expandindo e ela se expandiu para o norte da África, se expandiu para o lado do Irã e do Iraque e subiu e pegou a Palestina. Então isso aqui foi construído no comecinho do século VIII, 700 e pouquinho, 710, 705. Nessa época foram construídas essas duas mesquitas aqui. Aí se tornou um lugar sagrado, que dizia o seguinte, olha, nós construímos essa mesquita aqui, essa aqui especialmente, porque primeiro, Abraão é o ancestral da nossa religião, eles dizem. E outra coisa, Maomé foi assunto aos céus quando ele estava nesse lugar aqui.
Maomé foi elevado às alturas. Então se tornou um lugar sagrado para eles. E aí construíram a mesquita lá. Então, quando os judeus voltaram para Israel, em 1948, a mesquita já estava lá. Não tinha como tirar mais. Isso aqui tudo vai sair daí um dia, porque a Bíblia fala que o anticristo vai estar num templo em Jerusalém. Então essa mesquita vai sair daí. Como vai sair, eu não sei. Eu por mim derrubava agora, mas não pode. Quem ia perguntar? Já respondi. Quem mais ia perguntar? Então eu estou colocando isso aqui para vocês, primeiro porque nós chegamos de lá faz pouco tempo, então está muito na minha cabeça. Mas segundo, para que vocês vejam que a história bíblica, ela não é um continho de fadas. Não é, a história bíblica não é algo que aconteceu, sei lá, numa dimensão diferente da nossa, não. Tudo isso aconteceu nesse mundo aqui. Você pode ir lá e ver esses lugares, e conhecer esses lugares, e conversar com as pessoas sobre esses lugares. Os lugares estão lá. A história bíblica é real. Eu falei para Helena, falei para minha filha Helena, olha, Deus morava aqui, ó. Deus morava aqui. Aí ela falou, mas como morava aí? Eu morava aí. Ele falou que ele morava aí, ele deu o endereço. Ele deu o endereço, eu vou reclamar. Mas Deus falou, ó, ali vai ser o lugar da minha habitação. A Helena perguntou, mas Deus não é onipresente? Sim, Deus é onipresente. Mas Ele focalizou a sua presença nesse lugar aqui, ó. Nesse quadrado aqui, ó. Ele focalizou a sua presença aí. Ele falou, ó, eu vou fazer desse lugar o lugar da minha habitação. Ele está em todo lugar, está na Lua, está em Marte, está em Júpiter, então está em qualquer lugar. Mas ele focalizou a sua presença ali. Ali ele se manifestava de modo mais nítido. Ali ele falava com as pessoas, né? Ali ele conversava com as pessoas, se manifestava ali. As pessoas oravam voltadas para esse lugar, porque entendiam que Deus habitava lá. Então, é um lugar interessante até por causa disso. Deus morou aqui. Já pensou isso? O nome disso é imanência. Deus é transcendente, Ele está acima da história, do mundo, do universo, mas ao mesmo tempo, Ele em diversas ocasiões, Ele invade a história, Ele entra na história e Ele habita aí com as pessoas. Nós aprendemos que hoje, esse lugar aqui, Deus não habita mais aqui. Deus não habita mais aqui, porque Jesus falou que Ele ia parar de habitar. Então, assim, vem a hora e já chegou em que Deus não vai habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele vai mudar tudo isso. O lugar da adoração não será mais um templo de pedra, de madeira, enfim. O lugar da adoração será o coração da pessoa, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus mostra que esse tempo da habitação focal, né, guarda essa expressão, habitação focal, que Ele habita em tudo, mas a habitação focal de Deus aqui passou. Onde Ele habita de modo focal hoje? Onde? Ele habita no corpo do cristão de modo focal. Ele faz isso, nós aprendemos. O texto que vamos estudar vai falar isso também, mas Ele habita de modo focal em outro lugar também. Na comunidade cristã reunida. Ok? O apóstolo Paulo fala que nós, como igreja, estamos sendo edificados para a habitação de Deus por meio do seu Espírito. Então, ele compara a comunidade cristã com um templo, como se fosse isso aqui, ó, como se fosse o templo aqui. Ele compara a comunidade cristã a isso, a um templo. Ele fala, olha, o Espírito Santo habita no meio de vocês. Então, Deus está em todo lugar? Resposta, sim. Mas onde é o lugar da sua habitação focal? Primeiro, o coração do salvo. Segundo, a comunidade da fé reunida. Deus está aqui agora? Está. Mas Ele está na padaria lá embaixo? Sim ou não? Não? Claro que Ele está. Ele é onipresente. Mas Ele está aqui de modo focalizado. Qual é a diferença? Qual é a diferença?
Ele está aqui de modo focal. Lá ele está, mas aqui ele está de modo focalizado. Qual a diferença? Aqui ele atua, ele consola, ele ensina, ele santifica, ele converte, ele fala, ele guia aqui. Como? Por meio da palavra, por meio das orações, por meio dos hinos, por meio do convencimento da mente, na mente da pessoa, o Espírito Santo falando. É aqui. Ah, mas eu prefiro a padaria. Então fica lá, já seu. Ah, mas eu prefiro ficar na minha casa com a família, assistindo televisão, porque Jesus... Então sai, capeta. Vai pra lá. Sai daqui. De onde você tirou essa ideia estúpida que é lá o seu lugar? Na igreja, o crente, o lugar dele é na igreja. Não é a sua casa a habitação focal de Deus, não é. Ah, mas eu acho que é importante. Claro que é importante estar com a família, claro que é importante estar lá, participar de uma refeição com a família. Isso é importante, mas isso não toma o lugar da comunidade da fé e da manifestação especial de Deus nessa comunidade. Então não diga tolices. O fato da família ser importante e o fato de estar em casa com a família ser importante não significa que a presença focal de Deus está lá. Não está. Está lá, mas não a presença focal. A focal não está lá. De acordo com a Bíblia, não tem um versículo sequer que diga que a presença focal de Deus está na família. Não está. A presença focal de Deus está na comunidade reunida. É na comunidade reunida, estudando a palavra, louvando a Deus, lendo a palavra dele, orando a ele. É nesse lugar que Deus está atuando de modo especial. Como eu falei, ensinando, consolando, convertendo, mudando os corações, corrigindo. É aqui que ele se manifesta assim. É desse jeito. Ah, eu não vou na igreja, sou desigrejado, eu acho que interessa é eu e Deus. É tudo lorota que o diabo inventou e botou na sua cabeça. Tudo lorota que Satanás alegremente inventou. Uma lorota bonitinha, né? Parece tão santa, né? Olha que lorota santa. Ah, eu prefiro eu e Deus. Mentira, safado. Você é preguiçoso. Você não quer responsabilidade. Você não quer compromisso com a igreja. É isso que é a grande verdade. E coloca essa desculpa esfarrapada aí com capinha de santidade. Isso é safadez e preguiça. A Bíblia ensina o seguinte. A Bíblia diz o seguinte: Deus habita no meio do seu povo reunido. Você quer que Deus fale ao seu coração? Ensine você, trabalhe na sua vida, então vá à igreja, se reúna com os santos, porque Deus estará lá. O Senhor estará lá, habitando ali, trabalhando ali. Jesus vai estar lá com vocês e Ele vai estar trabalhando no seu coração, consolando, guiando, dirigindo, tudo isso Ele vai fazer. Não acredite em teologia de boteco. Não acredite em teologia de desigrejado de internet. Não acredite nessas bobagens todas. A Bíblia é um livro sólido, que diz a verdade. E é isso que deve moldar nosso pensamento. Não as invenções de gente aí que não sabe nada e sai falando coisas que parecem bonitas, mas são erradas. Então não acreditem nessas coisas. E outra coisa importante, eu quero frisar isso aqui, se a presença focal de Deus está na comunidade reunida, então durante o culto não é hora de WhatsApp. Se você usa o WhatsApp durante o culto, isso é um sacrilégio contra a santidade de Deus. Já vou avisando, essa é a palavra. Ah, mas é radical. É radical. É radical. Se você usa o WhatsApp durante o culto, onde Deus está agindo de modo especial no seu povo reunido, santificando aquela reunião e trabalhando ali, se você faz isso é um sacrilégio, é um desrespeito sem tamanho para com o Deus que nos salvou, que nos livrou, que é o nosso Pai amoroso e santo. Sem tamanho. E se você brinca de joguinho de internet durante o culto, eu não tenho nem palavras então para descrever o que você está fazendo. Se durante o culto você está aí no seu celularzinho, no seu tabletezinho, fazendo joguinho de internet, eu não tenho adjetivos para descrever o tamanho da blasfêmia que isso significa. Não tem. No vocabulário em português, no dicionário, eu não vou encontrar palavras. Não vou encontrar. Não tem. Então é momento dessas lições que emanam da Bíblia, é momento dessas lições fazerem alguma diferença para nós. Porque só aprender com a orelha e com o cérebro e não descer para o coração, para as mãos, para os pés, está na hora de acordar. De acordar.
aprender e ficar só na cabeça, não muda nada, isso tem que mudar. Tem que alterar alguma coisa. Ah, mas eu já vi o pastor Thomas mexendo no WhatsApp, eu já vi o pastor Marcos mexendo no WhatsApp. É claro que você viu. Nós temos um grupo de liderança e nós nos comunicamos muitas vezes durante o culto por WhatsApp em questões de necessidade. Isso acontece, você vai cansar de ver diácono no WhatsApp e pastores no WhatsApp durante o culto. Por quê? Porque muitas vezes eu faço isso. Eu digo, olha, está tendo um probleminha ali no fundo, está tendo um probleminha aqui do lado, olha, chegou aqui um aviso para mim de um probleminha lá fora, e eu comunico, eles começam a se comunicar pelo WhatsApp. Isso acontece, mas isso é necessário. Ninguém está batendo papo, ninguém está se divertindo, não é isso. Então, temos que saber separar as coisas. É claro que se chegou uma mensagem urgente, é claro que você tem que responder. Mas há pessoas que ficam no WhatsApp o culto inteiro, batendo papo. Sem contar os que fazem joguinhos de internet, ali, joguinhos no celular durante o culto inteiro. E isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado desavergonhado. Isso aí. É um desrespeito sem tamanho para com a santidade de Deus. Ok, mais gente quer falar? Quem quer falar? Você fala, eu aponto para você com esse negócio aqui. Ali, Thalita. Pastor, como os muçulmanos lidam com o fato de que foi Davi que criou essa área e ele vem da linhagem de Isaac e não de Ismael? Eles negam tudo isso. Não, isso é tudo invenção, isso não existe. Rei Davi nem existiu. Rei Davi não existiu. Tudo isso aí é. A história bíblica está errada, a história nossa que está certa. Então, o grande debate que existe lá em Israel, na Palestina, é acerca da historicidade dos eventos bíblicos. Mas o que aconteceu? É que o rei Davi não aparece em lugar nenhum. Aí o que aconteceu? No século XX, acharam uma inscrição em Tel-Dan, no norte de Israel, acharam uma inscrição falando sobre o filho de Davi. Aí é a única prova arqueológica de que Davi existiu. Aí isso foi ponto para os judeus, né? Olha aqui, Davi existiu sim. Mas é claro, os muçulmanos negam a história toda, não foi nada disso que aconteceu, isso é invenção dos judeus, isso aí são mitos que eles criaram para dizer que é deles, mas não é. É assim como os muçulmanos inventaram sua história, eles inventaram a deles. Maomé veio aqui e foi assunto aos céus quando estava aqui. Fazem isso, é a negação da história. É o que qualquer movimento faz isso, né? Nega a história para produzir argumentos a seu favor. É o que é feito entre os muçulmanos. Negam a história para dizer, não, isso aqui não é dos judeus, é nosso. Ok, mais alguém quer perguntar? Não? Ok. Então vamos olhar para o texto. Desculpem a bronca, mas eu tinha que dar essa bronca, porque eu estou notando coisa errada. Então eu dei a bronca, tá? Espero que nem todos tenham merecido a bronca. Espero, mas eu precisava dar essa bronquinha, porque nós pensamos às vezes que estar na igreja é só um exercício social, e não é. Estar na igreja não é um encontro social de natureza acadêmica religiosa, não é. Nós chegamos aqui, estudamos a Bíblia e pensamos ir à igreja é um exercício, é um ato social e acadêmico religioso. É isso. Não é isso também, mas não é só isso. É principalmente a participação num culto de adoração a um Deus que está presente. É principalmente isso. E quando nós esquecemos disso, aí começa o WhatsApp, aí começa o Facebook, aí começam os joguinhos. Então, por isso eu peguei no pé de vocês hoje. O pastor está com raiva? Tô, mas já passou. Né? Está passando a raiva. Né? Mas isso tem que mudar. Os irmãos têm que fazer com que a teologia comece a influenciar suas vidas. Não pode ficar só na cabeça, não é possível. Tem que mudar a vida de vocês de algum jeito. O culto é santo. Nós estamos aqui de modo informal, aprendemos, rimos, estudamos, é gostoso. Mas isso, a nossa alegria, o ficar à vontade, o estarmos juntos alegres, isso não tira o caráter sacrossanto dessa reunião que está acontecendo aqui. Tá bom? Muito bem. Podemos então agora ir para o texto aqui? Lembra lá do cenário. Deixa o cenário aí. Deixa aí um pouquinho. Deixa um pouquinho aí.
Deixa aí, porque aí eu vou falando e vocês vão vendo aí. De repente aparece alguma coisa que possa ter que apontar para o cenário aí. Olha o que diz aqui então, versículo 29 do capítulo 5. 5:29. Onde Pedro está, quem lembra? Pedro e os apóstolos estão aonde? Estão no Sinédrio, estão diante do Sinédrio, que era, como eu falei para vocês, ou aqui ou aqui. A gente não sabe onde era o Sinédrio, ou era aqui, um ladinho aqui, ou aqui. Não dá para saber, mas está lá. Onde ele estava pregando? Aqui. Está pregando aqui, no Pórtico de Salomão. Vamos lá. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aí acaba o texto. Então o que nós temos aqui? Nós falamos no comecinho, quando estudamos os versículos 27 e 28, 3 verdades que o sumo sacerdote falou. Vocês se lembram disso? O sumo sacerdote falou 3 verdades. A primeira, a pregação dos apóstolos tinha sido proibida. Era verdade isso? Verdade. Ele acertou, né? O miserável acertou. Realmente a pregação tinha sido proibida. Eles estavam em franca e aberta desobediência contra as autoridades máximas daquele país. E o sacerdote fala isso: nós dissemos expressamente para vocês não pregarem nesse nome. E eles tinham pregado. Na segunda parte o que ele fala o seguinte: vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Era verdade também. A desobediência dos apóstolos era clara, era inequívoca. Eles desobedeceram abertamente, eles encheram a cidade com a doutrina de Jesus, com o Evangelho. Quando fala a vossa doutrina, é o Evangelho, é a doutrina dos apóstolos. Eles falam: é a vossa doutrina. Acertou de novo, miserável. Acertou de novo. É a doutrina dos apóstolos. É o Evangelho. Evangelho é doutrina dos apóstolos. E o Sinédrio, o sumo sacerdote, acertou de novo. A segunda verdade que ele falou. E ele disse o quê? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Falou a verdade de novo? Falou. Os apóstolos acusavam o Sinédrio de assassinato grave, dizendo: olha, vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, dizia o Sinédrio. Essa linguagem, lançar sobre nós o sangue desse homem, significa: vocês querem nos acusar de assassinato, da culpa, de morte. Vocês querem nos culpar pela morte. É a figura de linguagem. Lançar sobre nós o sangue significa isso: colocar sobre nós a culpa por ele ter morrido. E era isso mesmo. Os apóstolos faziam isso mesmo. Diziam: ó, vocês mataram Jesus, vocês são assassinos. E olha, a pena para o assassinato é a morte. Vocês deveriam ser apedrejados. Uau, já pensou? Era assim. O judeu apedrejava? Apedrejava. Como é que ele fazia? Fazia assim, ó. Pegava aqui, ó, jogava aqui de cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui. Isso aqui é o pináculo do templo aqui. Lembra que Jesus foi levado pelo diabo ao pináculo do templo? Então, aqui, ó. Bem alto. E empurrava a pessoa. A pessoa caía lá embaixo, morria. Nem sempre. Aí como é que terminava o serviço? Aí apedrejava. Sabe Tiago que escreveu a epístola de Tiago? Morreu assim. Empurraram ele do alto do templo, chegou lá embaixo, estava semi-morto, apedrejaram. De acordo com Eusébio de Cesareia conta essa história. Morreu assim. Aqui, ó. Então, os líderes judaicos, eles, de acordo com os apóstolos, eles eram réus de morte. Era uma acusação muito grave. E o Sinédrio está muito irritado com isso e vai ficar mais irritado ainda com o que Pedro vai dizer.
Agora lá no Sinédrio não está só Pedro e João, agora estão todos os apóstolos ali. E eles vão começar a responder à acusação ali do sumo sacerdote. Muito bem, Pedro então, ele fala 3 verdades também. Nós já vimos o versículo 29, importa obedecer a Deus do que aos homens, nós já vimos isso, e já vimos o exemplo de Daniel, na semana passada. Lembram disso? De Daniel e de quem mais? De Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 4 jovens desobedeceram os decretos do rei. Disseram, olha, nós vamos obedecer a Deus e não a você, rei. E fizeram isso. Aqui nós vemos Pedro e os apóstolos dizendo a mesma coisa. Nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer a Deus. E fizeram isso. Então nós aprendemos isso na semana passada. Agora vem as 3 verdades da pregação de Pedro. Primeira verdade, Deus ressuscitou Jesus. Onde está isso aí no texto? Procure aí. Veja aí se você acha. Deus ressuscitou Jesus. Onde está isso no texto? Versículo? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Então é importante aqui. Como é que ele chama Deus aqui nesse texto? Deus é o que aí? Deus é o Deus só dos meus, ele falou só dos meus antepassados? Dos nossos, inclui o quê? Os antepassados dos apóstolos e do Sinédrio. Ou seja, vocês estão desonrando o Deus dos antepassados de vocês, inclusive. E esse Deus quem era? Era o único Deus verdadeiro. Era o Deus, olha só, era o Deus para quem eles faziam sacrifícios neste lugar aqui. Eles faziam sacrifícios para adorar esse Deus aqui. Era o Deus dos antepassados. Vocês oferecem sacrifícios a esse Deus aqui, ó. Olha lá, estou sentindo o cheiro aqui do sangue. Estou ouvindo o balido das ovelhas aqui, ó. Estou ouvindo. Um monte de bicho preso aí para vocês matarem em sacrifício a esse Deus. É o Deus dos nossos antepassados. Esse Deus que vocês todos os dias fingem adorar. O Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Moisés. O Deus que mandou construir este lugar. O Deus que instituiu vocês como sacerdotes levitas. Esse Deus que vocês dizem que conhecem tanto, esse Deus está em total descompasso em seu pensamento com vocês. Como eu sei disso? Vocês mataram alguém e está tão longe o pensamento de vocês do pensamento dele, que ele ressuscitou exatamente quem vocês mataram. Essa é a pregação deles. Olha, vocês estão tão longe de Deus que vocês mataram, ele ressuscitou. O Deus dos vossos pais, esse aqui, ó, que vocês estão adorando aí, falsamente, fingidamente. Esse Deus verdadeiro, esse Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mostrando o tamanho do crime de vocês. Muito bem, veja a sequência. O que ele fala depois? Veja aí. O Deus de nossos pais ressuscitou a quem? O sacerdote tinha pronunciado o nome de Jesus? Não. Por quê? Ele tinha proibido isso. Não falem mais o nome de Jesus, não ensinem, não falem nada, nós não queremos mais ouvir esse nome. O próprio sacerdote não fala o nome. Vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem, ele fala. Não fala o nome. Perceberam isso? Ele não fala o nome. O sangue deste homem. Não fala o nome de Jesus. Aqui, Pedro faz o quê? Ele menciona. Ele fala, o Deus de nossos pais ressuscitou ele fala o nome, Jesus. Ele não tem, eu vou desobedecer e vou desobedecer agora. Eu já desobedeci, sem vocês verem, sem vocês verem, né? Sem vocês verem, eu desobedeci. E quer saber? Vou desobedecer agora, na frente de vocês.
eu vou falar de Jesus agora para vocês. Irmãos, ou seja, vocês vão ser testemunhas oculares do nosso crime agora. Porque nós vamos desobedecer falando de Jesus para vocês. É isso. E desobedeceram. Na hora. Começaram a falar de Jesus para eles. Qual foi a reação deles? Vocês lembram? O que diz o versículo 33? Qual foi a reação? Tocou um hino, eles fizeram o apelo, e aí todos os anciãos foram à frente em lágrimas, e aceitaram Jesus como Salvador. É isso? O que aconteceu? Eles ficaram furiosos e quiseram fazer o quê? Matá-los. Eles podiam matá-los? Sim ou não? Tinham autoridade para isso? Tinham fundamento para isso? Tinham. Vocês desobedeceram uma ordem expressa. Nós temos fundamento jurídico e temos autoridade para matar vocês. Quiseram matar. Eles só não foram mortos porque Gamaliel interferiu. A gente vai ver na aula que vem. Senão matariam todos os apóstolos e a gente hoje ia estar bebendo sangue de javali e adorando Tupã. Então tem que agradecer, poção de sangue de javali, né? E adorando Tupã. Já pensou? Já imaginou? Se ele tivesse matado todos os apóstolos ali, o que ia acontecer com a gente? Como é que ia ser? Como é que essa mensagem ia chegar aqui? A gente já está até hoje lá, adorando a pedra, o pau. Pastor Thomas ia ser cacique, dançando lá para Tupã. É isso aí. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. Deus protegeu. Porque esses atos todos aqui têm implicações ligadas à nossa vida. Temos que louvar o Senhor, obrigado. E se eles tivessem se acovardado? Não foi nada disso, veja bem, entenderam mal aí, não foi assim. Na verdade, isso é mentira, são calúnias, nós não fizemos isso. Porque diante do Sinédrio, nós já aprendemos, vocês viram, mencionei Flávio Joséfo, diante do Sinédrio as pessoas apareciam vestidas de preto, com o cabelo desgrenhado, assim, em atitude de desespero diante do Sinédrio. Assim alguém comparecia diante do Sinédrio, vestido de preto, com o cabelo desgrenhado, todo ali miserável, implorando: olha, por favor, não façam, não me condenem. Essa era a atitude, e você não vê isso aqui. Você vê Pedro se levantando ali, dizendo: não, nós obedecemos, tá? E vamos obedecer de novo. E quer saber? Vocês mataram mesmo, vocês são assassinos, é o que vocês são. Então, essa reação deles é inédita. Ninguém faz isso. Ninguém fez isso. Por isso quiseram matá-los. Graças a Deus eles tiveram força e coragem, e graças a Deus eles não foram mortos. Se tivesse acontecido uma dessas duas coisas, só Deus sabe onde nós estaríamos hoje. Só Deus sabe. Muito bem. Veja aí a acusação. Onde está a acusação? Aí no versículo 30. Tem duas acusações aí. Tem duas acusações. Quem vai achar? Primeira, vós o matastes. É interessante esse verbo aqui, quer ver? Esse verbo aqui, matastes, diarreirizo. Diarreirizo. O que é reir? O que é reir? Reir. Quem já foi numa reiromante? Quiromante. Alguém que já foi numa quiromante? Reir é mão. Reiromante é quem lê a mão, né? Quiromante. É que em português fala quiromante, mas é reir. Reir é mão. Reir é mão. Tem mais palavra com qui, assim? Quiropraxia. O que é quiropraxia? Quiropraxia, ajeitar a coluna e a pessoa com as mãos. Quiropraxia. Ok. Então, tudo vem de quiro, que é reir, mão. Então, aqui o verbo é diarreirizo. Diarreirizo significa, diar é através, por meio da mão, mas o verbo significa você estender a mão maligna.
Aqui traduzido como vocês mataram, significa, vocês estenderam contra ele as mãos do mal. Ai, que medo, hein? Vocês estenderam contra ele as mãos assassinas. Como que é a mão assassina? Como que é? Assim? Assim? Assim, né? Vocês estenderam contra ele as mãos malignas. Olha que medo, falou isso. Vocês, anciãos de Israel, vocês estenderam a mão, as mãos malignas, as mãos assassinas, as mãos violentas, as mãos sangrentas, vocês estenderam essas mãos contra ele. É uma figura forte isso aqui. É assim, a mão assassina é assim? Assim? É uma garra, né? Vocês estenderam suas garras sangrentas contra esse homem. É forte o verbo, não é forte? É forte. Vocês estenderam as mãos do mal, as mãos da violência, as mãos da morte. Vocês estenderam as garras da morte, vocês estenderam sobre ele. Eles são acusados aqui de modo extremamente severo e surge até uma imagem na nossa mente, né? É uma linguagem, como o pastor Thomas fala, pictórica. É pictórica, porque vem na sua cabeça o quê? A mão da pessoa. Como que é a mão assassina? Não é a mão de Dove, não é a mão de Dove, né? com creme hidratante. Não é assim. A mão assassina é feia, né? Como que é a mão assassina? Ela é feia, é suja, é sangrenta. Ela é essa mão assassina. Quem tem mão assassina aí? Mostre aí. Quem tem? Ninguém tem? Não? Ninguém tem? Você não tem, Thomas? Não, eu uso Dove. Ah, você usa Dove, você usa creme. Mas mas quando era pequeno, tinha medo dessas mãos feias, né? Aquela mão feia, dava medo disso. Medo. Pensa numa mão feia, cheia de nódoas, sanguinária, mão peluda. Mas quando era criança você tinha medo dessas coisas? Não, já não tinha medo, né? Tinha medo de outras coisas. Mas tinha essas superstições, né? A mão peluda vai te pegar. As crianças hoje não tem mais isso, porque senão o pai vai preso. Mas na minha época a gente dormia morrendo de medo dessas coisas, porque dorme senão a mão peluda te pega. Mas, meu Deus, eu não sei o que essa mão faz, mas dá medo, né? A mão feia. Então, aqui é a mão peluda. Vocês têm essa mão sangrenta, essa mão feia, essa mão cruel, essa mão violenta, essa mão horrível, é a mão de vocês. E vocês estenderam essa mão cruel para matar Jesus, que Deus ressuscitou. O que vocês acham? Se você fosse do Sinédrio, como você se sentiria? Fizesse um apelo, vem já, o que você faria? Iria? É uma pregação violenta essa aqui. Essa pregação é forte. Agora tem uma outra acusação aqui. Não é só essa não. Qual é a outra acusação? Vocês estenderam a mão maligna e assassina sobre ele. E mais, vocês o penduraram. Olha o tamanho. Olhem o tamanho da crueldade e do desvio espiritual de vocês. Vocês penduraram esse homem num madeiro. Essa expressão, pendurar num madeiro, ela está presente no Antigo Testamento. Vocês se lembram disso ou não? Essa expressão, quando Pedro falou, imediatamente os líderes judaicos se lembraram do que ele queria dizer. Porque essa expressão aparece em Deuteronômio. E pendurar no madeiro tem implícita uma acusação terrível. Veja, vamos olhar. Deuteronômio 21, 23. Quem é o meu leitor ou leitora hoje? Deuteronômio 21, 23. Quem é melhor, pastor Thomas, para você?
Nicolas, pastor Nicolas, leia aí bem alto, Deuteronômio 21, 23, vejam aí nesse texto, pendurar no madeiro significa acusar de quê? Presta atenção, não invente, leia o texto e veja, pendurar no madeiro é uma acusação terrível, veja aí qual é a acusação implícita em pendurar alguém no madeiro. Pode ler, pastor Nicolas. Seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Pergunta: quando penduraram Jesus no madeiro, eles estavam acusando de quê? Hã? Do quê? Maldito. Maldito. Vocês do Sinédrio, os santarrões aqui, vocês que dominam esse lugar todo, vocês que exploram o povo aí sob a capa de santidade, vocês que oferecem sacrifícios todos os dias, vestidos com suas roupas sagradas, vocês cometeram 2 crimes. Vocês mataram alguém que o próprio Deus ressuscitou. E mais, vocês disseram que esse ser, esse ente bendito que Deus ressuscitou, vocês o acusaram de ser maldito. Vocês são caluniadores e assassinos. Não é somente a mão de vocês que é uma mão assassina e cruel, a boca de vocês também é. Vocês são caluniadores e assassinos. Vocês o acusaram de maldito de Deus. Vocês fizeram isso. A acusação que vocês fizeram é uma acusação gravíssima contra um homem que é tudo menos maldito de Deus. Ele é o contrário, ele é o bendito de Deus, ele é o santo de Deus, e vocês o acusaram de maldito de Deus. Então a acusação que Pedro faz aqui é muito pesada, muito pesada. Assassinos e caluniadores, vocês são. E estava certo? Sim ou não? Estava certo. Muito bem. Pergunta? Quem quer falar? Quem quer falar? Levanta a mão e aponta o laser. Hã? Tudo bem até aqui? Qual é a primeira verdade então que aparece aqui? Deus ressuscitou Jesus. É isso. E há todas essas informações aí, além disso. Deus ressuscitou. Vocês mataram e vocês o penduraram no madeiro. Vocês o acusaram de maldito. E são assassinos e caluniadores. Mas Deus ressuscitou a esse homem que vocês acusam e que vocês mataram de modo tão cruel. Muito bem. Vamos ver a segunda verdade? Vamos ou não? Vocês estão com preguiça hoje? Vocês não querem continuar? Estou meio... Que feio, né? Ok. Então vamos ver o que mais ele fala, a segunda verdade. A segunda verdade que os apóstolos, ou que Pedro fala, está no versículo 31. Então a primeira foi, Deus ressuscitou Jesus, essa é a primeira. A segunda está no versículo 31, a segunda é assim, Deus exaltou Jesus, essa é a segunda verdade aqui. Ok? Estão vendo aí? Onde está isso no versículo 31? Deus exaltou Jesus, onde está isso? Hã? Fala aí, Carol. Está escrito aí? O que diz aí, Carol? Deus com sua destra o elevou a príncipe Salvador. Ah, Deus exaltou. Deus o elevou com sua destra a príncipe Salvador. Por que fala com sua destra? O que é destra? O que é destra? Hã? É a mão direita, a destra? Por que fala com a sua destra? Não poderia ser com a sinistra. Tem a destra e tem a sinistra. Não poderia ser com a sinistra. Por que foi com a destra?
porque Deus é contra a esquerda, ele é a favor da direita. É isso? Não, nada a ver, nada a ver. Né? Porque o texto fala que ele levou com a sua destra. Por quê? O que significa? É uma figura de linguagem. O que é a destra? Poder. Por quê? Nós temos força em que mão? Direita. A mão direita é a mão que tem mais força, não é assim? É assim? Oi? É mais ágil, ela é mais hã? Mais rápido? Hábil, mais hábil. Ela é mais hábil, ela mostra mais a nossa habilidade e a nossa força. Se bem que o médico falou para mim no exame de renovação da carta de motorista, ele falou que a minha mão mais forte é a esquerda. Eu apertei lá uns negócios lá e a esquerda é mais forte do que a direita. Então por isso, quando você for lutar comigo, cuidado com a minha esquerda, porque ela é mais forte do que a minha direita. Então, muito cuidado, que eu sou um homem muito forte com a mão esquerda. Mas com a mão direita, mas aqui a destra, ela simboliza força. A mão de segurar a espada. A mão de segurar a espada. As habilidades todas. Então quando ele fala Deus com a sua destra, isso significa Deus com a sua força, com o seu poder, a sua habilidade, o seu poder. Deus com a sua força e com o seu poder o ressuscitou dentre os mortos. Precisa de muita força para ressuscitar alguém dentre os mortos? Vocês acham? Muito poder? Vocês acham? Para ressuscitar uma pessoa dentre os mortos, de quanto eu preciso de poder? Numa escala de 1 a 10. Gente, é uma mão direita muito forte. Muito forte. E o texto fala isso. Deus usou o seu poder, a sua destra, para o elevar a príncipe e salvador. Note bem, prestem atenção. Aqui Jesus é qualificado de duas formas. E eu já falei quais são. Quais são? Quais são? Príncipe e o que mais? Salvador. O que Jesus é de acordo com esse versículo? O que ele é? Príncipe e Salvador, ok? Notem bem, por que ele é príncipe? Por que ele é príncipe? Não entendi. Ele é filho de um rei, e o que mais? Ele reina ou não? Ele reina. O príncipe, ele governa. E por que ele é Salvador? Isso aí até no Enem o pessoal acerta, né? Por que ele é Salvador? Porque ele salva. Então o que ele é? Ele é alguém que governa e ele é alguém que salva. Então nós olhamos para isso, príncipe e salvador. A pergunta é a seguinte: quando eu olho para isso, Jesus não é somente um personagem histórico maravilhoso, ele é mais do que isso, ele é príncipe e salvador. A questão é a seguinte: de que forma isso me afeta? De que forma? De que forma isso mexe ou muda a minha vida? Quem quer falar? Ele é príncipe e salvador. E daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem que ver comigo? Tem que crer nele e obedecer ele. Ok. Se isso for verdade, eu tenho que, se ele é príncipe, eu tenho que obedecer. E eu tenho que obedecê-lo em todo o tempo, porque ele me vê em todo o tempo. Se ele é príncipe, se ele governa, então ele é autoridade sobre a minha vida. Quem manda na minha vida então agora? Quem é dono do meu nariz? Ele. Quem decide o que eu devo fazer ou deixar de fazer? Quem decide? Quem? Ele. Isso é ser crente. Quem é o crente? O crente é alguém que deixou de ser príncipe da sua vida e colocou outro príncipe no lugar. Quem manda na minha vida não sou eu. Quem manda na minha vida é um príncipe chamado Jesus. Ele é quem governa. Eu gostaria muito de me vingar dessa pessoa.
Nossa, como eu queria ir lá agora e olha, arrebentar tudo. Mas eu tenho um príncipe. E ele fala para eu não fazer isso. Ele manda. Ele fala, não faça isso. Eu tenho que obedecer. Ele é meu rei. Ele manda em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não perdoo essa pessoa. Não perdoo essa pessoa. Não perdoa? Não perdoa. Mas o príncipe mandou perdoar. Mas essa parte eu não vou obedecer. Lamento. Você não tem opção. Você não tem opção. Ele mandou. Ele é príncipe. Você tem que obedecer. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Não, essa parte não. Desculpe, isso não está debaixo do seu poder de decisão. O príncipe mandou. Então, abaixa a cabeça e faça o que ele manda. Obedeça ao seu marido. Maridos, amem suas esposas e tratem-nas como vaso mais frágil. Essa parte, obedeça. Não é opcional. Isso não é opcional. É uma ordem do príncipe. Ele manda, faça e ponto final. Não se discute aquilo que o príncipe manda. Não se discute. Ele manda, faça. E não demore para fazer. Ele manda, faça. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Obedeça. O príncipe mandou. Pais, eduquem os seus filhos com todo respeito sob a disciplina e a demonstração do Senhor. É uma ordem. Faça. Ele manda fazer isso. É um comando. Você não tem opção. Se você é crente, você não tem opção. Não tem. Todos aqui têm Jesus como príncipe. Ou só salvador. Eu gosto de ser salvador. Não, príncipe. Não tem como. Ele é as duas coisas. Príncipe e salvador. Então, sendo príncipe, eu devo me sujeitar a ele. Não tem outro jeito. Não tem. E salvador? Ele é quem salva. Quem mais é salvador? Quem mais? Tem mais algum? Só ele. Então, o cristão é aquele que reconheceu Jesus como salvador e, tendo reconhecido como salvador, disse, ele não é somente meu salvador, ele é também o meu governador, ele é o meu rei, ele é meu príncipe. Ele fala, eu faço. Ele me salvou e me comprou, eu sou dele. E ele comanda a minha vida, eu faço o que ele manda fazer. É difícil às vezes? É difícil ou não é? É difícil. Mas se ele é príncipe, ele pode mandar o que ele quiser e eu tenho que obedecer. O que vocês acham disso? É bom ou ruim? É bom? É bom? Quando ele manda é porque ele é chato? O que ele quer com essas ordens todas? Ele quer estragar prazeres? Quando ele dá essas ordens, ele quer ser um grande desmancha-prazeres? Quando ele dá essas ordens, ele quer o quê? Quando você dava ordens para os seus filhos, você queria o quê? Prejudicá-los? Eles gostavam das ordens? Seus filhos pequenininhos gostavam das ordens? Não gostavam. Você dava as ordens por quê? Porque você tinha raiva deles e queria transformar a vida deles no inferno? É isso? Não. Por que você dava ordens para eles? Por quê? Para o bem deles. Para o bem deles. Porque você os amava, você colocava essas ordens. Eles reclamavam, achavam ruim, não gostavam, mas você estabelecia essas regras por amor a eles, para o bem deles, para a segurança deles, para a felicidade deles. E assim é o nosso Deus. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, se o Senhor dá essas ordens, Ele dá essas ordens para a nossa felicidade. E sempre que nós obedecemos, nós nos metemos em encrenca. Sempre. Sempre que alguém desobedece às ordens de Jesus, se mete em encrenca e se dá mal. Destrói a família, destrói a vida, faz a igreja sofrer, faz a família sofrer. Sempre, 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 sempre. Quando nós obedecemos ao Senhor, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve e nós encontramos descanso para as nossas almas. Essa é a imensa verdade do jugo e da autoridade de Jesus. Ele é o príncipe adorável. Ele é o príncipe que dá os seus comandos para o nosso bem e a nossa felicidade. E quem se rebela e não aceita, se dá mal na vida. Todos, sem exceção. Não tem ninguém na história do mundo que desobedeceu Jesus e foi feliz. Não tem.
Não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Se você acha que vai ser o primeiro na história da humanidade. Não existe isso. Não tem como você desobedecer Jesus e ser feliz. Não tem jeito. Esposa, marido, filhos, pais, enfim, ninguém. Não tem como. Vamos mais um pouquinho, veja aí. Olha o que ele diz a seguir. Estão acompanhando? Todos estão comigo aqui? Então prestem atenção. Ele fala assim: Deus, porém, com a sua destra exaltou a príncipe e salvador. E aí ele diz aqui no finalzinho desse versículo, fala o que Jesus concede. O que Jesus concede. Aqui são duas coisas. Há duas dádivas de Jesus aqui. O que ele concede? Aqui diz, ele concede saúde e prosperidade. Não? Olha aí no texto, não está isso aí? A fim de conceder a Israel saúde e prosperidade. Não? Quem sabe o que Jesus concede de acordo com esse versículo? Gostaram? O que vocês acham dessas duas dádivas? Ele concede o quê? Arrependimento. E o que mais? Perdão de pecado. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Quem sabe o que é arrependimento? Aqui, metanoia. Mudança de mente. Uma mente nova. Ele concede arrependimento. A pessoa pensava de um jeito, passou a pensar de... Quem concede isso? Quem? Quem é a fonte do arrependimento? Quem? Jesus. Então, quando nós oramos pela conversão de alguém, que nós dizemos: Senhor, concede a essa pessoa o quê? Arrependimento. A pessoa consegue se arrepender sem a ajuda de Jesus? De acordo com esse texto, não. Não consegue. Ela não consegue. Porque o arrependimento envolve até tristeza pelo pecado. Eu consigo dominar minhas emoções? Eu vou ficar triste agora. Consigo? Eu consigo? Agora eu vou ficar triste. Decidi ficar triste. Consigo? Não. Decidi ficar alegre. Fiquei. As minhas decisões conseguem mudar os meus sentimentos? Não. O arrependimento envolve uma mudança de mente que envolve tristeza pelo pecado. E eu não consigo dominar isso. Eu peco, eu não consigo produzir. Deixa eu ficar triste aqui. Eu não estou conseguindo, vou tentar. Põe uma música de fundo. Põe uma música de fundo para eu ver se eu consigo ficar triste. Não dá. O arrependimento eu não consigo produzir por mim mesmo. O Senhor tem que ser bondoso e me conceder isso. Então o texto aqui mostra que Jesus é quem concede isso. Jesus concede o arrependimento, a mudança de mente, a tristeza pelo pecado. É Ele quem concede isso. Ele é o autor disso, Ele é a fonte disso. E além dele ser a fonte disso, Ele também é a fonte da remissão de pecados. Remissão aqui é perdão. Isso é remissão. Remissão é perdão. Então ele concede as duas coisas a nós: o arrependimento e o perdão. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Às vezes os pastores querem fazer isso, né? Começa a pregar e aí ele coloca um fundo musical, já viram? Coloca um fundo musical, né? Pianinho, né? Plim, 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 plim. E o pastor lá, né? Olha você nesta noite, manipulando o povo, né? Para tentar produzir emoções, né? Para ver se apaga a luz, né? Entra no grupo e começa a fazer né? Aí, claro, um monte de gente chorando. Mas essa produção de sentimentos, ela é mecânica, ela é artificial, não vale nada isso. Isso aí são técnicas bem elaboradas de manipulação da massa. Aqui nós aprendemos que não é assim. Aqui nós aprendemos que quem concede o arrependimento, a mudança de mente e o perdão é Jesus. É Jesus quem faz isso.
Então, quando eu preciso dessas coisas, é o Senhor quem me dá. Senhor, muda a mente daquela pessoa. Faça com que ela tenha uma transformação na sua compreensão das coisas e se arrependa. E abandone isso tudo. Tenha consciência disso e abandone isso tudo. Tenha nojo dessas coisas. E receba do Senhor o perdão dos pecados. Porque é isso que Ele concede. Arrependimento e perdão de pecados. Quem é o crente? O crente é alguém que um dia conheceu Jesus como príncipe e salvador. Esse é o crente. E conhecendo Jesus como príncipe e salvador, Jesus concedeu para essa pessoa arrependimento, a mudança de mente e o perdão de pecados. E Pedro está falando isso àqueles homens com que objetivo? Na expectativa de que eles próprios se arrependam e tenham seus pecados perdoados. Aconteceu isso? Não aconteceu. Eles não se arrependeram e não tiveram perdão dos seus pecados. O Senhor não concedeu isso a eles. Por quê? Não sabemos, mas eles não receberam isso. Pelo contrário, ficaram com mais raiva ainda e quiseram matar os apóstolos. Muito bem, já são 5:11, nós vimos aí a segunda verdade. Agora existe uma terceira verdade que nós vamos terminar na semana que vem. Olha a terceira verdade. Deus deu o Espírito aos que creem em Jesus. Tá bom? Essa é a terceira verdade que está no versículo 32. Versículo 32, Deus deu o Espírito aos que creem em Jesus. Nós vamos aprender isso na semana que vem. Aí nós terminamos esse trecho aqui e na semana que vem já começamos também o outro texto, o texto novo. Mas aqui nós terminamos aqui hoje porque não dá tempo de acabar de comentar o versículo 32, ok?